Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o sistema endócrino. O que seria o sistema endócrino? O sistema endócrino nada mais é do que um conjunto de órgãos, que secretam hormônios que vão ter a função de coordenar e regular os outros sistemas do seu corpo. E é por isso que nós dizemos que o sistema endócrino ele contribui para a homeostase e para o funcionamento do seu corpo junto com o sistema nervoso. Para compor o meu sistema endócrino, eu vou precisar do que nós chamamos de glândulas endócrinas, que vão estar ali produzindo constantemente esses hormônios, e esses hormônios eles vão ser jogados na corrente sanguínea para ser encaminhado ali para uma diversidade de órgãos, certo? Que podem ou não estar próximos dessas glândulas endócrinas, ok? Para que haja ali um desenvolvimento de um hormônio, é necessário que na célula existam o que nós chamamos de receptores. Então vamos lá. Um hormônio que seja produzido no cérebro, ele pode ser encaminhado até as gônadas, testículos ou ovário, e ele vai se identificar exatamente com as células daquela região, no caso das gônadas. Isso por quê? Por um único motivo. Ele viaja pela corrente sanguínea. E a corrente sanguínea é o único local, onde nós teremos uma comunicação de todo o meu corpo. Então, todo o corpo vai ter regiões que são vascularizadas. Meu corpo inteiro é vascularizado. Então, esses hormônios em contato com essa corrente sanguínea viaja por todo o organismo, mas apenas em células que possuem os receptores é que vai acontecer a ligação desses hormônios e, consequentemente, a ativação e a utilização daquele determinado hormônio. Lembrando a vocês que o meu sistema endócrino vai ter uma função primordial na regulação do organismo, no bom funcionamento do seu corpo. Então, na imagem, a gente tem um exemplo muito típico de receptores e da sensibilidade que alguns hormônios têm em determinados órgãos. Então, aqui está a célula. Na membrana plasmática das células, nós vamos ter os receptores, que vai funcionar basicamente como uma fechadura, certo? Quando o hormônio viaja na corrente sanguínea e encontra certos tipos de células com o mesmo molde, a mesma ligação química que aquela célula tem nos seus receptores, eles simplesmente se ligam. Observem que cada substância química, cada hormônio, vai ter um formato diferente, um encaixe diferente. E, consequentemente, este hormônio aqui não se ligaria a este receptor. E é por isso que um hormônio que seja produzido e encaminhado para as gônadas, ele não vai ser recebido, distribuído, por exemplo, no meu coração ou no meu fígado. Ele vai ser destinado especificamente para as gônadas, porque é naquela região que eu vou ter o receptor específico para aquele hormônio. Tranquilo? E aí, quando a gente fala em sistema endócrino, a gente gosta de lembrar sobre os tipos de glândulas. E nós temos dois tipos de glândulas principais, que são as glândulas endócrinas e as glândulas exócrinas. A glândula endócrina
como o próprio nome diz, endo, dentro, vai liberar as suas substâncias químicas para a corrente sanguínea, tá? Então, para dentro de um sistema. Já a glândula exócrina vai liberar suas substâncias químicas para fora, para uma cavidade do corpo. O próprio nome diz, exócrina, fora, certo? Um exemplo de glândula exócrina e que a gente vê diariamente são as glândulas sudoríparas, as que produzem o suor. Então, a glândula sudorípara é uma glândula exócrina, ela libera esse suor. Mas a gente não vê, por exemplo, o hormônio insulina sendo liberado para fora do seu organismo. Ele é liberado dentro da sua corrente sanguínea. Então, glândula endócrina vai especificamente o hormônio para a corrente sanguínea. Glândulas exócrinas vão para uma cavidade do corpo, ou seja, para fora. Ah, Cleito, e no meu pâncreas eu posso liberar suco gástrico. Esse suco gástrico vai para dentro do meu intestino. Ok, o seu intestino é uma cavidade do corpo. E é por isso que o pâncreas ele vai ter uma função mista, certo? Ele é tanto uma glândula exócrina, porque ele vai estar liberando principalmente suco pancreático no seu intestino, como também no seu sistema digestório, como também uma glândula endócrina, tá? Porque ele vai estar produzindo ali insulina e glucagon para o seu organismo. E a gente vai ver um pouco mais na frente, ok? Então, nós temos alguns órgãos que são extremamente importantes na produção desses hormônios. E da cabeça até os pés, nós podemos classificá-los em hipófise, tireoide e paratireoide, pâncreas, glândulas suprarrenais e as gônadas, que nos machos vão se desenvolver em testículos e nas fêmeas se desenvolvem em ovários. Falando um pouquinho sobre cada um desses órgãos, nós vamos ter primeiro a hipófise. A hipófise ela é considerada o que nós chamamos de glândula mestre. Por quê? Porque basicamente ela vai regular a produção de outras glândulas, de outros hormônios, certo? Através de um termo que nós chamamos de feedback. De antemão, onde vai estar localizada a hipófise? A hipófise ela vai estar localizada na região de base do seu encéfalo e uma região que nós chamamos de hipotálamo. Esse hipotálamo ele vai ter na sua superfície contato com todo o encéfalo. E é por isso que nós dizemos que o hipotálamo ele regula a hipófise. Por quê? Porque como ele está em contato com todo o cérebro, e é o seu cérebro que lhe produz sensações como medo, alegria, tá? Fome, sede, sono. Então, é graças a esse contato com esse encéfalo que produz todos os tipos de sensações possíveis que o hipotálamo consegue regular a hipófise. Porque é a partir disso que ele consegue entender onde está precisando ou não de determinado hormônio. Voltando à função reguladora, né, nós dizemos que a hipófise ela tem a função de feedback. Por exemplo, se em determinado órgão acontecer de não produzir o seu hormônio definido, o que é que acontece? A hipófise consegue detectar isso através do sistema nervoso e a partir disso ela começa a liberar
outros hormônios para incentivar a produção daquele em especial que estava faltando. Vamos ver mais na frente. Gente, a hipófise ela é dividida em adenohipófise, que é a parte mais anterior, está na frente, é como se ela estivesse voltada para a sua testa, certo? E uma região que é chamada de neurohipófise, que está na parte posterior. Ela está voltada para trás da sua cabeça. A adenohipófise ela vai produzir alguns hormônios, como o hormônio do crescimento, que vai agir nos ossos, nos músculos, na síntese proteica, para que haja o desenvolvimento do indivíduo, principalmente durante a infância. O hormônio tireotrófico, que vai incentivar a produção dos hormônios na tireoide, ou seja, os hormônios T3 e T4. Vamos para o exemplo anterior. Imaginem que na sua tireoide estivesse ocorrendo uma baixa produção de T3 e T4, ok? Sendo assim, a sua hipófise iria observar essa deficiência na produção de T3 e T4 e iria iniciar um processo de aumento da produção de que hormônio? O hormônio tireotrófico. Esse hormônio tireotrófico na sua corrente sanguínea faria com que a sua tireoide, que estava produzindo pouco T3 e T4, iniciasse uma produção mais acelerada. O contrário também acontece. Então, digamos que na sua tireoide ocorra o que a gente chama de hipertireoidismo, ou seja, muita quantidade de T3 e T4 está sendo produzida. O que é que a sua hipófise ela iria fazer? Vendo que estava ocorrendo muita quantidade de produção em T3 e T4, a hipófise iria reduzir a produção de hormônio tireotrófico. Consequentemente, eu baixaria também a produção de T3 e T4. Mas nós ainda temos outros tipos de hormônios que vão ser produzidos na hipófise, como é o caso dos adrenocorticotróficos, que vão ativar principalmente a produção de hormônio nas glândulas adrenais, ou também chamadas de suprarrenais. Nós vamos ter a prolactina, e a prolactina ela vai funcionar basicamente para incentivar a produção de leite materno. E os hormônios gonadotróficos. Esses hormônios vão incentivar a produção de hormônios nas gônadas, ou seja, testículos, no caso do homem, ovários, no caso das mulheres. Observe que os hormônios tireotróficos, adrenocorticotróficos e gonadotróficos, eles vão ser hormônios que nós chamamos de hormônios tróficos. Por quê? Porque eles vão regular a produção de outros hormônios. Já o hormônio do crescimento e a prolactina, eles vão atuar diretamente no órgão em que se quer ser produzido alguma coisa. No caso da prolactina, o leite materno, e no caso do hormônio do crescimento, o alongamento de ossos, a produção de fibras musculares, ok? E de proteínas. Na neurohipófise, nós não vamos ter uma produção de hormônio. O que é que nós vamos ter na neurohipófise? Nós vamos ter o armazenamento e a liberação de hormônios que são produzidos
no hipotálamo, ok? Então existem dois hormônios que são produzidos no hipotálamo e armazenados na neurohipófise. A ocitocina, que é o hormônio que vai estar vinculada às contrações intrauterinas durante o parto, também na produção de leite materno vai contribuir, e é muito vinculado atualmente ao hormônio do amor. Então, existem estudos ainda não comprovados, mas que se fala que a ocitocina mantém relações afetivas com parentes próximos, com irmãos, com pessoas que convivem com você constantemente, ok? Mas a neurohipófise também vai armazenar o hormônio antidiurético. E esse hormônio antidiurético, ele tem uma função muito importante na reabsorção de água e eletrólitos pelos rins. Então, nós já vimos sistema urinário e nós vimos que os rins têm uma função muito importante na reabsorção de água e de alguns componentes lá do plasma, ok? Então, o antidiurético, o hormônio antidiurético faz com que os seus rins reabsorvam o máximo possível de água e de eletrólitos, mantendo o seu organismo hidratado. Se caso você esteja já desidratado, o meu hipotálamo vai produzir mais hormônio antidiurético, vai ser liberado mais hormônio antidiurético na neurohipófise, e quanto mais hormônio antidiurético, menos urina eu terei. Possivelmente eu me livro, é mais um mecanismo, na verdade, para se livrar ali da desidratação, ok? A tireoide é um outro órgão, uma outra glândula endócrina que vai ter uma função muito importante, principalmente na produção de dois hormônios, que é o triiodotironina, também chamado de T3, e o tetraiodotironina, ou tiroxina, que é o T4. Esses dois hormônios, eles vão regular o seu metabolismo. Eles podem acelerar esse metabolismo, como eles também podem retardar o funcionamento ali do metabolismo. Como? Na digestão de alimentos, na aceleração dos batimentos cardíacos, certo? Então, eles podem acelerar o funcionamento do seu corpo e eles podem também reduzir esse funcionamento. Esse T3 e o T4 vão ser produzidos a partir do iodo. E muitos indivíduos, durante muito tempo, passaram por perdas na produção de T3 e T4 porque não possuíam uma alimentação rica em iodo. E é por isso que hoje o Ministério da Saúde ele já pede para que os produtores de sal coloquem um pouco desse iodo nesse sódio, tá? E, consequentemente, supra ali as necessidades dos indivíduos, ok? Onde que vai ficar a minha tireoide? A minha tireoide, ela vai ficar na região anterior do pescoço, na verdade, na região ali da laringe, certo? Ela vai ter um formato semelhante a um H e ela vai ser dividida em dois lobos, que é o lobo direito e o lobo esquerdo, e no centro, que seria o tracinho do H, uma região que é chamada de istmo. Ok? Então, basicamente, a sua tireoide ela vai formar um bracelete na sua laringe. Ela se liga
na sua laringe, e isso é importante porque a gente vai ver um pouco mais na frente as glândulas paratireoides, tá? Além de T3 e T4, a tireoide vai produzir um hormônio que é chamado de calcitonina. A calcitonina, ela inibe com que o cálcio dos seus ossos vá para a corrente sanguínea, certo? Ou seja, ela inibe a descalcificação dos ossos, tá bom? Uma outra glândula, que é a paratireoide, vai estar também localizado na tireoide, porém na região posterior. Lembram que eu disse que a tireoide iria formar uma espécie de bracelete no seu braço, na sua laringe? O que é que acontece? A região de trás da tireoide vai produzir 4 glândulas muito pequenininhas que são chamadas de paratireoides. A paratireoide vai produzir um hormônio que é chamado de paratormônio. O paratormônio, ele tem a função inversa da calcitonina. Então, se a calcitonina impede com que ocorra a descalcificação dos ossos, o paratormônio vai fazer o contrário. Qual é a função do paratormônio? É manter os níveis de cálcio no sangue. E ele faz isso de 2 formas. Ou incentivando a absorção de cálcio pelo intestino, ou, se você tiver uma alimentação pobre em cálcio, ele simplesmente começa a absorver, reabsorver, descalcificar os seus ossos, causando muitas vezes uma fragilidade, ok? A tireoide vai produzir algumas vezes, algumas deficiências, como é o caso do hipertireoidismo, tá? Que vai ter como principal ocorrência a alta produção de T3 e T4. Então, se eu tenho uma alta produção desses 2 hormônios, o meu metabolismo vai ficar bastante acelerado, tá? Um dos sinais desse hipertireoidismo são os olhos ali fora do globo ocular, tá? Fora da órbita ali, fora da órbita ocular, tá? Já o hipotireoidismo vai estar relacionado a pouca ou nenhuma produção ali dos hormônios T3 e T4. Ou porque você tem uma deficiência na alimentação e não está consumindo iodo, o íon iodo, tá? Ou por algum outro motivo da própria glândula, certo? O hipotireoidismo, ele vai muitas vezes causar um inchaço da tireoide, que é chamado de bócio, certo? O bócio, ele acontece, por exemplo, porque a própria glândula, ela acaba querendo ali absorver tanto iodo que ela acaba aumentando o seu tamanho para tentar aumentar a capacidade de captação do iodo e consequente produção do hormônio, tá bom? As glândulas suprarrenais vão produzir 2 hormônios principais, que é a adrenalina e a noradrenalina, certo? Esses 2 hormônios, eles vão ser importantíssimos para o sistema nervoso simpático, que é um sistema nervoso no qual nós acabamos agindo sem pensar. Basicamente isso. O que é que acontece? A adrenalina e a noradrenalina vão funcionar como hormônios da ação e reação. Os hormônios que vão ser ativados durante ocasiões ali extremas. Ok? Por exemplo, durante uma competição.
O que é que essa adrenalina e a noradrenalina vão produzir? Ela vai produzir uma aceleração dos batimentos cardíacos, certo? Então, nós vamos ter uma oxigenação no nosso corpo muito maior. Ela ainda vai possuir o que nós chamamos de dilatação dos brônquios, certo? Então, ela aumenta a capacidade de absorção ali de gases, também de retirada, lógico. Além disso, ela vai possibilitar uma dilatação dos olhos, tá? Fazendo com que o nosso organismo ele se prepare ou para a defesa ou para o ataque. É o que nós chamamos de instinto, certo? Mas as glândulas suprarrenais também vão produzir alguns outros hormônios, como os hormônios glicocorticoides, que vão ser essenciais ali no processo metabólico de carboidratos, proteínas. Eles também vão ter uma função importante anti-inflamatória. Vai ter uma função muito importante ali na inativação de reações alérgicas, e é por isso que esses hormônios são utilizados em alguns medicamentos. Nós vamos ter também os hormônios mineralocorticoides, que vão ter uma função muito importante na reabsorção de águas e sais minerais, como é o caso do sódio e do potássio. E nós vamos ter também a produção de hormônios andrógenos, que vão estar associados ali à produção de características secundárias masculinas e até mesmo a líbido, inclusive em mulheres. Tá? Há uma patologia na produção desses hormônios andrógenos em mulheres vão ocasionar, por exemplo, um efeito de características masculinas secundárias, como a produção de barba nas mulheres. É um exemplo. Então, a mulher barbada, que era há tempos atrás uma atração no circo, nada mais é do que um efeito patológico ali das glândulas suprarrenais. Okay? E onde é que vai estar essas glândulas suprarrenais? Essas glândulas suprarrenais vão estar localizadas nos rins, certo? E elas vão ser divididas em duas regiões. Uma região mais extensa e superficial, que é chamada de córtex, e a parte mais interna e, consequentemente, um pouco menor, que é chamada de medula. Tranquilo? O pâncreas. O pâncreas, como a gente já falou, é uma glândula mista, certo? Ele vai ter tanto uma parte que vai produzir, vai ser formado, na verdade, por glândulas endócrinas, como ele também vai ter uma parte que vai ser formado ali por glândulas exócrinas, principalmente na liberação de suco gástrico para o estômago, certo? Porém, nós estamos falando de sistema endócrino e hoje nós vamos focar, lógico, na glândula endócrina, na parte endócrina desse pâncreas, certo? E a parte endócrina do pâncreas vai produzir dois hormônios principais, que é a insulina e o glucagon. A insulina e o glucagon vai ocasionar o que nós chamamos ali de glicemia, certo? O que é a glicemia? É o nível, o controle de glicose no sangue. Então, quando a gente se alimenta, nós produzimos no nosso pâncreas insulina. Essa insulina tem a capacidade de baixar a quantidade de glicose que tem no sangue. Ou seja, quando a gente se alimenta, a gente adquire bastante glicose e essa glicose ela tem que ser passada do sistema sanguíneo, do sistema circulatório, para as suas células, certo? E quem é essa porta de entrada? Quem é que faz esse caminho? A insulina, ok? Já o glucagon faz exatamente o inverso. O que é que ele faz? Ele atua na retirada de glicose da célula para a corrente sanguínea. De que forma?
nós em algumas células, principalmente células do fígado e células musculares, temos uma reserva de glicose chamada de glicogênio. Então, na nossa aula de carboidratos, a gente vê isso. Esse glicogênio, ele tem uma função de dar um suporte quando a gente passa por períodos prolongados de jejum, certo? Então, vamos lá. Eu passei um dia inteiro de jejum e aí a minha glicemia, ou seja, a quantidade de glicose no meu sangue, baixou de forma muito drástica. Outras células, como o sistema nervoso, vão precisar muito dessa glicose, porque glicose é energia. E aí, o que é que o meu pâncreas produz? Ele libera no meu organismo glucagon. Esse glucagon vai para principalmente as células do fígado e retiram ali aquela glicose, liberando-as na corrente sanguínea. Com isso, eu consigo manter a glicemia do meu corpo. Algo muito interessante a se falar é o seguinte: a insulina pega a glicose do sangue e joga na célula. E o glucagon? O glucagon pega a glicose da célula e joga a reserva de glicose da célula e joga no sangue. Tá? Mas nós ainda vamos ter alguns hormônios, como a somatostatina, que vai ter a função de regulação ali, de inibição na produção de todos esses hormônios, e o polipeptídeo pancreático, que vai ter a função de principalmente inibir a absorção de nutrientes. E a partir disso, eu tenho algo bem interessante, bem característico para falar para vocês. Vejam, muitas pessoas tomam suplementação alimentar quando malham, mesmo que a sua dieta diária seja uma dieta equivalente. Então, se você está absorvendo, está, na verdade, ingerindo muitos nutrientes, grande quantidade desses nutrientes não vão ser absorvidos, porque o seu organismo, naquele momento, já vai estar suprido daquela carga de nutrientes necessárias diariamente. E quem é que faz isso? É o polipeptídeo pancreático, certo? Inibindo ali a absorção de nutrientes e fazendo com que o nosso organismo faça uma reserva sem necessidade, ou que force, por exemplo, os rins a filtrarem ainda mais aquele sangue. Tudo bem? Uma característica, uma patologia bem interessante, que a gente pode falar da glândula endócrina do pâncreas, é a diabetes mellitus. Então, muitas vezes, a gente simplesmente para de produzir insulina. E, só lembrando qual é a importância da insulina: pegar glicose do sangue e colocar dentro da célula, para que essa célula consiga trabalhar e consiga viver, tá? Sobreviver. O que é que acontece? Se eu paro de produzir insulina, eu não vou ter no meu sangue o hormônio que vai colocar a glicose da corrente sanguínea para a célula. Consequentemente, eu tenho o que nós chamamos de hiperglicemia. A hiperglicemia, ela vai ser ali uma patologia, na verdade, voltada ali ao acúmulo de glicose no seu sangue, certo? E aí nós temos alguns exemplos de como o seu organismo vai reagir a isso. Então, já que suas células não vão ter nutrientes necessários, não vai ter glicose para a produção de energia, basicamente o seu metabolismo tende a ir parando. E ele para, por exemplo, as funções primordiais, como o sistema nervoso, certo? E, consequentemente, pode gerar a morte.
Por isso que muitas pessoas tomam uma dose de insulina produzida através de biotecnologia, certo? E essa dose de insulina, ela tem uma função muito importante, porque essa insulina vai para a corrente sanguínea, é distribuída nas células e, consequentemente, essa insulina acaba abrindo o caminho para a glicose entrar na célula novamente, ok? As gônadas nós vamos ver quando estivermos falando um pouco sobre sistema reprodutor, porém, a gente tem como gônadas os testículos nos homens e os ovários nas mulheres. Os testículos vão ter uma função primordial na produção de testosterona, que é um hormônio que vai incentivar ali a produção de espermatozoides e de características secundárias masculinas. Já os ovários vão ter uma função muito importante na produção de dois hormônios, que são a progesterona e o estrógeno. Esses vão ter uma função muito importante na produção de óvulos, certo? Ovócitos secundários e, consequentemente, na produção das características secundárias femininas. Outras glândulas, como a glândula pineal, vai produzir um hormônio muito interessante, que é o hormônio do sono, a melatonina. A melatonina é o hormônio que vai regular o funcionamento, na verdade, o relógio biológico do seu organismo. Então, ela diariamente vai ser produzida em alguns momentos e cessada em alguns períodos para que haja, então, maior eficiência e trabalho cardiovascular e muscular e outros componentes secundários, como coordenação, por exemplo. Então, em um indivíduo que trabalha durante o dia, por exemplo, faz suas atividades durante o dia, nós vamos ter como produção ali de melatonina iniciando em torno ali das 8, 10 horas, que é quando a gente inicia ali a ter sono, certo? Nós vamos ter o sono profundo voltado ali pela madrugada, por exemplo. Nós vamos ter, durante esse sono profundo, uma redução na temperatura, porque o nosso metabolismo tende a baixar o seu funcionamento. Ao amanhecer, a gente vai diminuindo essa produção de melatonina de forma drástica, certo? E aí é quando a gente acorda e inicia as nossas atividades. Se a gente observar, durante certa hora do dia, nós estaremos mais ativos e, consequentemente, o funcionamento do nosso corpo, ele acelera. E aí, a gente tem como regulador desse relógio biológico a melatonina, tá? E no timo, nós vamos produzir o hormônio chamado de timosina. A timosina ela vai ter uma função primordial na regulação do seu sistema imune. Então, se a gente observar, durante jovens, o nosso timo ele é bem desenvolvido. Então, a produção ali de timosina é bastante, é alta. Consequentemente, o nosso sistema imunológico ele é mais ativo. Durante o envelhecimento, a gente consegue observar que o timo ele diminui um pouco seu tamanho, consequentemente, sendo relacionado a uma menor produção de timosina, por dois motivos. Primeiro que, quando nós somos jovens, ainda não fomos expostos a tantos patógenos e micro-organismos do ambiente, tá? A partir do momento que a gente vai amadurecendo e envelhecendo, nós já vamos estar, né, aparentemente contaminados, a gente já vai ter tido certo contato com a maioria dos micro-organismos e, consequentemente,
o nosso sistema imunológico ele tende ali a diminuir a quantidade ali de timosina, tá? Através do timo e, consequentemente, uma baixa imunológica nós teremos nesse organismo, ok? É isso, gente. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.